Minha boleirada querida, salve, salve! Estamos juntos mais uma vez para falar da nossa Copa do Mundo. Hoje nossa seleção estreou, então obviamente vamos falar um pouco mais de detalhes desse jogo do Brasil que aconteceu, mas vamos deixar ele um pouquinho mais para o final, tá? Antes vamos falar dos outros jogos que teve aí durante o dia. Logo pela manhã tivemos Suíça e Camarões, foi 1-0 para a Suíça. Um jogo morno, vi alguns melhores momentos, vi alguns flashes do jogo, confesso que não consegui assistir o jogo completo, mas pelo que pouco que eu vi depois dos melhores momentos, o Camarões teve melhores chances do que a Suíça para abrir o placar e infelizmente não conseguiu. Camarões é uma equipe que algumas jogadas de triangulação muito boas, tem umas jogadas trabalhadas muito legais, mas num vacilo na marcação, um contra-ataque da Suíça acabou tomando o gol. Tempos depois, lá pro finalzinho do segundo tempo, a Suíça teve de novo uma chance bem parecida com o gol que fez, inclusive, só que aí parou no goleiro. Talvez tenha sido as duas grandes chances da Suíça. Teve uma outra também cobrada por um escanteio, uma cabeçada do zagueiro, ela acabou indo para fora, mas a Suíça levou pouco perigo ao gol do Camarões. Mas o Camarões levou bastante perigo ao gol da Suíça, obrigando o goleiro Sommer a fazer algumas defesas. O jogo, a posse de bola tem muito mais posse de bola para a equipe da Suíça do que do Camarões. Suíça tem 51% de posse de bola contra 49% do Camarões, mas por conta do que a Suíça ficou mais tocando bola ali na parte de trás, tocando bola no meio campo, e o Camarões, como foi muito direto nos seus contra-ataques, muito objetivo, acabou tendo mais finalizações. Verdade, uma finalização a mais no gol do que a Suíça, foram 8-7 para o Camarões em finalizações, só que no alvo o Camarões acertou 5 bolas e a Suíça acertou 3. Uma das 3 foi a que entrou, inclusive. Mas foi um jogo bem faltoso, um jogo bem físico mesmo. O Camarões é um time muito físico. A Suíça também, já na Copa passada, era um time bastante físico, que abusava bastante de cruzamentos na área. Esse ano já mudou um pouco a sua forma de jogar, mas continua sendo bastante físico também. Um jogo com poucas emoções, um jogo bem morno, mas uma vitória importante para a Suíça, que até então estava dando uma pressão maior ao jogo do Brasil, à estreia do Brasil. O segundo jogo do dia foi Uruguai e Coreia do Sul, e aí tivemos um jogo completamente morno para equilibrado, com algumas emoções, o chance para os dois lados. Teve bastantes finalizações nesse jogo, só que nem todas no alvo. Na verdade, só teve uma única finalização no gol, que foi o chute do Uruguai. E depois disso foram vários chutes para fora. O Uruguai até acertou duas vezes a trave, mas chute na trave infelizmente não conta como acertar o alvo, né? Então o Uruguai teve uma chance de cabeça com o Godin, que acabou acertando a trave. E lá pro finalzinho do jogo, um chute do Valverde também, uma pancada de fora da área, que acabou acertando a trave também. Coreia é um time muito rápido também, assim como o Japão, aposta bastante nos contra-ataques. Só tem uma crítica a se fazer à seleção do Uruguai, ao técnico uruguaio, que talvez dois dos seus principais jogadores durante eliminatórias tenham ficado de fora do time titular, que foi o Arrascaeta, que foi um jogador importantíssimo, está numa temporada sensacional, e o Vinha, o lateral esquerdo, que também veio sendo titular grande parte dos jogos do Uruguai na fase de eliminatórias. Mas pela reta final, depois que ele já acabou se transferindo para Roma, que acabou perdendo um pouco a posição para o Gimenez, se eu não me engano. Mas são dois jogadores muito importantes, são dois jogadores que tinham um poder ofensivo muito forte para o Uruguai, para conseguir talvez ali criar uma jogada mais clara de gol, um chute de fora da área, um cruzamento mais preciso. E o Cavani talvez tenha sido opção por um jogo um pouco mais rápido, o time da Coreia ser um time um pouco mais rápido, talvez ele tenha optado pelo Cavani no banco para ter esse jogador de velocidade pelas pontas, um jogador de maior movimentação. E o momento do Darwin Nunes também é muito melhor do que o do Cavani. O Cavani até entrou no segundo tempo, mas também não teve tanta diferença assim no jogo do Uruguai. Não teve tanta precisão também. Criou jogadas importantes, fez um bom pivô, mas nenhuma grande chance assim desperdiçada por nenhuma das duas equipes. O jogo da tarde de Portugal e Gana foi um jogo que teve bastante emoção, bastante movimentação no placar. O Uruguai começou ganhando com um pênalti até. O Uruguai. Portugal começou ganhando com um gol do Cristiano Ronaldo. Entrou para a história mais uma vez o Cristiano Ronaldo. O único jogador a fazer gol em 5 Copas do Mundo diferentes. Né? Um pênalti até um pouco polêmico, talvez.
mas o Cristiano Ronaldo também fez um gol que, na minha opinião, ele não fez a falta no lance, na minha opinião, foi um lance normal de jogo, porém o árbitro manteve o critério, deu uma falta por um empurrãozinho dentro da área do Cristiano Ronaldo e depois marcou um pênalti em cima do próprio Cristiano Ronaldo por um empurrãozinho. Ele não perdoou, converteu, entrou para a história mais uma vez do futebol, entrou para a história das Copas, jogador importantíssimo, líder nato dessa seleção do Portugal, que tem um bom time, tem um bom elenco, vem forte, mas ainda peca em algumas jogadas de preciosismo, peca por um pouco de vaidade. O sistema defensivo de Portugal é um sistema defensivo talvez um pouco frágil demais. Sofreu bastante com Gana. Gana teve muitas chances de poder ganhar esse jogo de Portugal, inclusive de virada. Mas, inclusive, logo depois do gol do Portugal, a Gana empatou o jogo e estava no melhor momento, teve melhores chances durante o jogo, mas com as mudanças do técnico ganense, depois o Portugal deslanchou em fazer gol. E fez o segundo gol, com o Rafael Leão entrando depois, fez o terceiro gol também. Rafael Leão, que foi uma surpresa ter começado no banco, talvez fosse a grande ideia, a grande expectativa era ele começar de titular, mas entrou muito bem no segundo tempo, fez o seu gol. Importantíssima essa vitória de Portugal nesse grupo. No finalzinho do jogo ali, já a Gana conseguiu ainda diminuir o placar e quase empatar com o vacilo do goleiro. Uma jogada que já no último lance do jogo ele foi tentar sair jogando, jogou a bola, quis dar aquela malandragenzinha pro tempo passar, não viu o atacante da Gana atrás, porém o atacante da Gana conseguiu pegar a bola, mas escorregou, não conseguiu finalizar. Vitória importante para o Portugal, principalmente porque o Uruguai empatou o seu jogo, então já tira um pouco o peso de ter que ganhar um segundo jogo com necessidade para poder passar para a próxima fase. Acredito que o Portugal, mesmo com o empate contra o Uruguai, consiga avançar com certa tranquilidade nesse grupo em primeiro lugar. E agora vamos falar do tão esperado jogo do Brasil. O jogo da nossa seleção, expectativa muito grande criada, talvez o Brasil seja um dos grandes favoritos dessa Copa do Mundo. Eu coloco como principal favorito. Para mim, o Brasil tem a melhor preparação, está com um coletivo melhor. Hoje já não tem mais tanta dependência só do Neymar, consegue ter um jogo bem afetivo com outros jogadores também. E tem jogadores que são protagonistas em grandes times da Europa, né? Então, o Brasil começou em cima, começou muito bem o jogo contra a Sérvia, porém um pouco nervoso na tomada de decisão, em alguns chutes talvez. Richarlison no primeiro tempo muito sumido. Rafinha teve duas grandes chances ali que acabou desperdiçando. Mas o Casemiro fez uma partida muito bem, uma partida muito segura. Vinícius Júnior, merecidíssima vaga de titular também. Conseguiu quebrar as linhas de defesa da Sérvia, que estavam bem fechadinhas ali com linha de 5. Com a sua jogada individual conseguiu quebrar, tirou um pouco o peso do Neymar, que o Neymar no primeiro tempo também estava um pouco preso demais, um pouco sumido. O time da Sérvia fez muitas faltas durante o jogo, foi a forma de conseguir parar o Brasil na jogada de velocidade. Era um time muito alto, então apostou muito em bolas aéreas, até demais, desde a jogada lá de trás do goleiro até lá o ataque. O tempo todo a Sérvia quis fazer essa jogada aérea. Mas no segundo tempo o Brasil teve uma tranquilidade, conseguiu abrir o placar, uma jogada bem trabalhada com toque de bola no meio campo. O Neymar saiu, carregou um pouquinho demais, poderia ter tocado para o Vinícius Júnior, mas o Vinícius Júnior viu uma chance ali, conseguiu chutar no cantinho, o goleiro fez uma boa defesa e no rebote o Richarlison fez o primeiro gol dele em Copas, o primeiro gol do Brasil nessa Copa do Mundo. E aí depois o Brasil acabou jogando mais leve. A Sérvia teve que se lançar mais ao ataque, gerou mais contra-ataque para o Brasil, e aí é o jogo que o Brasil gosta de jogar. Com o Rafinha e com o Vinícius Júnior, um aberto em cada ponta, um time não pode se abrir tanto contra o Brasil, senão vai tomar muito contra-ataque. E o Brasil espera muito por isso também. Talvez o ponto negativo das partidas hoje do Brasil, todos foram muito bem, tem os seus destaques positivos, né? Vamos falar dos negativos primeiro. Eu achei o Paquetá um pouco nervoso, um pouco ansioso, deixou alguns buracos no meio campo durante a marcação, porém teve algumas jogadas que ele foi bem importante ofensivamente, com armação, com toques precisos, inversões de jogadas também muito boas. Então o Paquetá ele fez uma partida mediana para boa, e outro destaque negativo foi o Rafinha, não por ter feito uma partida ruim, mas por ter desperdiçado chances que numa competição de curto prazo como é a Copa do Mundo, você não pode desperdiçar chances como essa, porque você pode acabar não tendo depois. Hoje era um jogo um pouco, teoricamente, mais fácil para o Brasil, porque é muito mais time do que a Sérvia.
Só que se pegar uma seleção com um time bem compatível com o Brasil e perder essas chances pode acabar sendo fatal e comprometendo uma possível vaga ou um possível título. Para mim, esses foram os dois destaques negativos. Destaques positivos, obviamente, o Richarlison fez 2 gols, um deles um golaço. Para mim, o gol da Copa até o momento é o gol mais bonito da Copa de 2022 no Catar. Um voleio perfeito, um voleio bonito, uma bola forte, bem marcado também ele estava, bem pressionado, conseguiu ter tranquilidade de dominar, girar o corpo e dar o voleio. Um golaço, gol a Puskas, podemos assim dizer, né? O Vinícius Júnior fez uma partida muito boa também, individualmente falando, coletivamente falando. Talvez uma jogada ou outra ali ele segurou um pouco mais a bola, que poderia ter tocado, que tinha um jogador passando em velocidade que sairia na cara do gol. Mas ao todo o Vinícius Júnior foi muito bom mesmo. Acredito que se ele tivesse feito um dos gols do Brasil hoje, ele seria o melhor jogador da partida. Casemiro, um destaque importantíssimo. Casemiro foi primordial nessa seleção hoje. Defensivamente, ofensivamente, cadenciou o jogo, soube acelerar quando era preciso, cobria muito bem o Thiago Silva, muito bem o Marquinhos. Então, Casemiro fez uma partida excepcional. E o sistema defensivo do Brasil, o Marquinhos e o Thiago Silva também funcionou muito bem. Os demais jogadores tiveram uma partida ok. Acho que o Fred entrou muito bem na partida também. O Antony entrou bem. Os jogadores que entraram no segundo tempo entraram muito bem na partida. E os laterais, teve alguns vacilos ali, uns passes errados ali na intermediária, que gerou um contra-ataque perigoso até da Sérvia. Mais pelo lado do Alexandre do que pelo lado do Danilo. Eu achei que o Danilo estava muito bem na partida. E aí tivemos 2 sustos para o próximo jogo. O Neymar teve uma torção muito feia no tornozelo, saiu chorando, colocou gelo já no banco. Depois saiu uma foto do Neymar com o tornozelo bem inchado. Vira dúvida para o próximo jogo, talvez até para a sequência da Copa do Mundo. Uma pena porque taticamente o Neymar talvez essa seria a Copa mais importante dele, taticamente falando. Já não seria aquela Copa que o Neymar precisaria entregar 100% da sua técnica, mas só a presença do Neymar já dá uma liberdade maior para Vinícius Júnior, para Rafinha, para Antony, para os outros jogadores da ponta, que tem um individual muito forte também, conseguir jogar, conseguir se sobressair. Não ficar só preso num jogo em cima do Neymar. E o outro susto foi o Danilo, já no finalzinho do jogo, aparentemente teve uma contusão muscular ali, estava sentindo bastante, não podia mais mudar, então ele jogou mancando, jogou no sacrifício, mas conseguiu terminar a partida, acredito agora com o descanso, vamos ter uma paciência, vamos ver o que os médicos vão falar desses 2 jogadores. Já tem jogo na segunda-feira, a 1h da tarde, e esperamos que os 2 estejam bem para poder jogar, pois foram muito importantes no jogo. O Neymar, sem dúvidas, é muito importante para a campanha do Brasil nessa Copa do Mundo, e o Danilo, pelo que apresentou no jogo de hoje, muito seguro, muito presente ofensivamente. Bom, galera, acredito muito nesse Hexa do Brasil. Acredito que nossa seleção está muito forte, nosso grupo está muito forte e muito bem treinado. Uns ajustes ou outros, talvez aí nessa escalação do Tite, fica um buraco muito grande no meio campo e você pode acabar pressionando muito, acabar, como pode se dizer, sobrecarregando muito o Casemiro, e aí uma jogada que ele pode ter que parar com uma falta, tomar um cartão, ser suspenso, como na última Copa, pode acabar prejudicando. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, nossas análises de hoje. Não esquece de compartilhar com seus amigos, comentar, dar aquela curtida, compartilhar com todo mundo aí, dar aquela moralzinha. Com vocês, nosso canal cresce bastante, eu consigo trazer mais análises de qualidade para vocês. Forte abraço, tchau, tchau.